Cortando o sertão, malê, andarilhos. O pesado baúzinho de caviuna, madeira de lei preta, dura e de difícil carpintaria, com incrustações em ouro, prata e bronze, ia sendo admirado pelo cavaleiro, que o levava apoiado na cabeça do arreio. Tião apeou para melhor admirá-lo, gostando do trabalho artístico de entalhamento, formando mosaicos árabes. Não queria se desfazer daquela preciosidade. Levá-la seria incômodo, além de chamar a atenção, pois se via que era obra única. Retirou os valores de seu interior e acomodou-os nos alforjes na garupa de corisco. Já esvaziado, o baúzinho de caviuna foi amoitado no espinhoso mato onde iniciava a capoeira e perto da mangaba, agradecida pela chuva farta. Uma florada magnífica prenunciava frutos em abundância. O espinho de vintém também serviria de referência. Para tanto, desenhou um mapa que lhe permitiria buscar o baúzinho raro, assim como seus diamantezinhos intocados. Montou em Corisco, ligou o rádio de 4 faixas com antena grande que comprara na loja Maldonado e firmou rumo a Montes Claros. Queria ir àquelas paragens por ter conhecido um mineiro, ribeirinho de São Francisco, que contava histórias antigas do lugar e sabia das novidades decorrentes do crescimento. Seu amigo lhe falara, com detalhes, do preparo da terra para o plantio de cana-de-açúcar ao produto final, a cachaça, que ficava curtindo em tonel de madeira amargosa. Pelo errante mineiro que morria de medo de militar e não falava de política da atualidade, Tião ficou sabendo como os tropeiros e boiadeiros formaram o norte de Minas. Era moço educado, de boa oratória, e não fazia o tipo de andarilho como se apresentava. Ali não procuravam ouro ou diamantes, tampouco esmeraldas. Era a pecuária brasileira iniciada com milhares de cabeças de gado zebuíno e centenas de equídeos e moares, abandonados pelos jesuítas expulsos do Brasil em decorrência da nova ordem do rei de Portugal. Os gados se multiplicaram ao longo do rio de integração nacional e de alguns de seus afluentes. Assim, foram se formando as primeiras fazendas pecuaristas na região. Corisco demonstrou cansaço, mas seu dono não lhe deu a devida atenção, embebedando-se na cavalgada. Meio bêbado, o matador implacável viajava recordando que soubera a respeito da região de Januária e Montes Claros, onde eclodiu a primeira revolta popular da história, nos idos de 1736, em Capela das Almas. Este movimento aglutinou escravos forros e pobres em geral, militares sem patentes e com baixo soldo, gente frágil, alguns religiosos e fazendeiros espoliados por tributos cada vez maiores. A taxa de captação era cobrada linearmente de ricos e pobres. Havia pagamento de pedágios para tudo. A inadimplência era punida com cadeia e bens confiscados. O sangue miúdo correu naquela guerra, assim como em outras tantas da cruenta história do povo brasileiro. História construída sobre odiosa ganância e expoliação de nativos. Estrangeiros desterrados que caíram no desagrado da corte e de povos trazidos a ferros da África. Vermelhos, brancos e negros num amálgama para a miscigenação, confluindo para um sincretismo religioso. Tião sabia que seu sangue resultava da mistura daqueles povos. Moreno claro, sua tez também chamada de parda, olhos verdes gateados, de feitio amendoado, cabelos castanho escuros anelados, baixa estatura, cabeça chata de tampo reto, nariz longo e largo, orelhas grandes, magro musculoso, com muita ginga na cintura. Tião herdara a rusticidade de Pindorama. O gosto pelo banho diário, até vários no dia, era coisa de índio, dizia-lhe a querida e saudosa mainha.
A religiosidade africana, mesclada com pagelança e credos europeus, era vista com naturalidade pelo impiedoso matador e pelo povo em geral. O sanguinário matador, que não se apiedava nem de bichos, lembrou-se que sua mãe lhe dissera, nas conversas à beira do fogão a lenha, que a origem dela tinha muita mistura de sangues diferentes. O trisavô de Mainha explicou-lhe. Era velho bruxo fugitivo da perseguição cristã, um romeno, casado com negra Gegê, Fujona. Deles, um filho casou-se com índia laçada, a bisavó de Mainha. A avó desta, filha da Índia, casou-se com Mameluco, alcunha dada ao filho de branco com Índia. A mãe de Mainha, nascida deste casal, branca morenada ou parda de olhos verdes, foi estuprada por um brasileiro aportuguesado e a engravidou. Sua filha única, Mainha, casou-se com um afro-brasileiro. Portanto, Tião era aquela mistura étnica, como a maioria dos brasileiros. Seus antepassados, como ele próprio, eram pessoas mal compreendidas, vítimas de preconceito e da ganância, perseguidas, humilhadas e desterradas. Gerações de ignorantes sofredores. Talvez, um dia, tivesse ele a prole continuadora. Tais pensamentos o entristeceram e sentiu enorme revolta no seu âmago. Melhor, realmente, seria não ter filhos. Corisco empacou. Tomou um cutucão na virilha e nada. Instigando o animal à frente, o cavaleiro bêbado bateu com a coronha do rifle Winchester na anca do burro, que recuou 2 passos. Burro inteligente. Só então Tião viu, no meio da trilha, uma cascavel de bote armado, chocalhando a ponta do rabo em riste. Ergueu a arma e, somente com a mão esquerda, manejou-a com destreza profissional. Um tiro certeiro e o projétil ogival de calibre grosso dividiu a cabeça da peçonhenta em 2 partes iguais. O burro não dava a mínima para tiros, explosões ou fogos. Ele só demonstrara medo de onça. O rico matador apiou de peixeira em punho e de um só golpe retirou o chocalho de 7 nós e o colocou numa garrafa de cachaça para curtir por 7 dias. Então seria saboreada aos goles. Para ganhar coragem e saber camuflar, disse ao Corisco. Após 2 dias de viagem, sempre evitando ser visto pelas tortuosas trilhas e veredas do cerrado, encontrou-se, numa penha arborizada e de boa aguada, com um casal acompanhado de um cachorro magrelo. Todos retintos como burro, alimentou-os com o que tinha na sua matula. Os remanescentes quilombolas perambulavam no sertão, confiando na tradição e no instinto, para coletarem ervas e raízes. Entrosando-se, trocaram várias receitas da farmacopeia do cerrado. Conversaram muito sobre o desmate e se despediram. Eles tinham um sotaque gozado. Tião ofereceu-lhes dinheiro para provisões e instrumentos de trabalho. Emocionados e agradecidos, aceitaram sua ajuda. Depois de conversarem entre si numa língua parecida com a dos comerciantes turcos, os novos amigos convidaram-no para acompanhá-los ao quilombo centenário. Tratado como um honrado convidado, pois fora guiado pelos orixás para ajudá-los e trazer de volta a relíquia, Tião, em volta da fogueira, ouvia e sorvia conhecimentos. Cautelosamente, só falava de notícias vagas ouvidas no rádio, nada de si. Aquela gente luzidia como Braúna, linda na singular beleza da raça intocada, demonstrava gratidão, oferecia seus conhecimentos milenares e a amizade desinteressada. Tudo muito singelo. Tião, satisfeito, por ali foi ficando. Corisco se esbaldava com a meninada. O matador encantara-se com a jovem que só não era mais forte e bela que Dandara, a lendária quilombola dos tempos de Zumbi, rei de Palmares. Como professor nos Jogos do Amor,
ensinou-lhe tudo o que se pode ver no Kama Sutra, o estudo hindu das poses sexuais. A moça se fez mulher num desabrochar encantado, ao murmúrio das águas luxuriantes roçando na lajinha. Sopradas pela brisa, gotículas umedeciam seus corpos que, a despeito das leis da física, ocupavam um só espaço à sombra do arvoredo. Pássaros em sinfonia trinavam os acordes do amor, rimados no batuque, maracas, berimbaus e cânticos gegê da aldeia. Bem pertinho do casal, Corisco pastava, adorando a vida mansa do lugar. Trabalhava sem ser explorado, brincava com os meninos e meninas, não tinha peias e lhe davam milho debulhado. A água, de uma doçura extraordinária e pastagem farta, era o seu paraíso. A temporada idílica do Vingador Sanguinário fora muito proveitosa em aprendizado cultural com aqueles descendentes dos malês de Salvador. Os malês, culturalmente superiores aos brasileiros, foram escravos revoltosos que pretendiam tomar o poder e matar todos que não fossem muçulmanos. Tinha um plano escrito em árabe, que foi descoberto em 1850, causando pavor aos escravistas e cristãos em geral. Debelada a conjuração, muitos foram presos e alguns morreram exemplarmente. Outros lograram fugir pelos sertões para os quilombos. Inclusive para o que hospedou Tião, que, assim como os demais logradouros do tipo, ficava em ponto alto de Boa Vista, guardado por muralha natural, com água boa e farta. Um sítio de fraternidade que perdurava secularmente por conta própria, sem intromissão da mão branca do governo e dos cristãos. Até quando? Era o que todos se perguntavam nas noites ao redor da fogueira. Chegara a hora de pôr o pé na estrada. De novo, o bichinho dentro de si o mandava seguir em frente, ainda que vivendo uma grande paixão num lugar que lhe agradava. Tião sentia-se arrastado por uma força irresistível. Divertira-se nas brincadeiras, nas danças e se deu bem no aprendizado de capoeira. Apesar do aleijão, participara da principal roda e jogou como os demais. Recebeu um mapa tosco para se guiar a Januária e em seu pescoço um patuá. Tudo recebido após o detalhamento do caminho de corta-voltas para o norte de Minas. Os representantes do povo agradeceram os presentes deixados pelo hóspede, igualmente reconhecido pela ótima acolhida. Um jovem que se afeiçoara ao burro guiaria Tião por algumas léguas. Aproximando-se de alguma currutela, o rapaz voltaria montado em Corisco, ora presenteado aos quilombolas. O matador providenciara um mapa, deu ao líder do quilombo, indicando a localização do baúzinho de Caviúna. Tomara conhecimento que o móvel preto, com ouro, prata e bronze incrustados nos arabescos, fora feito por um antigo sogabano daquela comuna. Este sacerdote morrera defendendo seu inestimável trabalho usado em rituais de celebrações. Tião solicitou que dessem recado para Dona Fininha e lhe entregasse 7 libras esterlinas e dinheiro. O valioso colar de pedras verdes enfeitava o busto da linda negra. Ao líder da comunidade quilombola, Tião contara a verdade da aquisição. A mulher que se dera a Tião, a título de tranquilizá-lo, disse que já tomara o chá e sua barriga estava murcha.